Bom dia, criatura divina. Caso aí que chocou o nosso Goiás, que foi o suicídio lá com a morte dos filhos. E uma coisa que é importante a gente entender é que o abandono e a rejeição são uma das piores dores emocionais que um ser humano pode carregar. E ela sempre vai trazer situações drásticas, uma vez que você não tem uma identidade formada e consolidada em quem você é de fato, quem você é para Deus. E o detalhe, a emoção ela é burra, ela não é racional. Normalmente, quando você não tem uma identidade formada, estabelecida, principalmente em uma espiritualidade elevada, esse tipo de situação pode acontecer. Mas eu quero ouvir aqui a opinião da Dona Maria de Lourdes, terapeuta, especialista aí em ressignificação. Diz aí para nós, Dona Maria de Lourdes, que nós temos vários aspectos que não dá para ser falado em simples stories. Mas, por exemplo, quanto mais intimidade nós temos com uma pessoa, mais as nossas emoções são alcançadas. Então, gatilhos facilmente desencadeiam uma série de emoções que geram sentimentos que levam a ações. Aí vai depender do que a gente tem muito dentro do nosso inconsciente. Outro ponto que eu venho falando muito é a questão da identidade, é porque colocam em nós falsas identidades e a gente se perde na verdadeira identidade, espiritual principalmente, de quem somos de fato em Deus, em Cristo. E aí a gente fica dependendo muito da necessidade de aprovação dos outros, do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar, a visão que eles têm sobre nós. E isso é uma ilusão que muitas das vezes a gente vivencia sem perceber. Todos nós carregamos um negócio chamado máscaras, tá? Que são identidades diferentes para situações diferentes. Por isso que eu falo que é muito profundo, isso não dá para falar aqui. Mas, por exemplo, quando você traz isso para o emagrecimento, você fala para alguém assim: eu vou emagrecer agora. Algumas pessoas que te conhecem, elas já sabem mais ou menos ali o seu comportamento e elas falam: já vi essa história antes, não vai dar em nada. E elas colocam uma percepção delas sobre nós. E esta é a identidade que muitas das vezes a gente transmite a elas. E aí elas sabem, inclusive, até o nosso comportamento, como é que a gente vai reagir. E você muitas das vezes acredita nessa percepção que alguém tem sobre você. E você começa a se comportar como tal. Isso precisa ser desconstruído para você ter um resultado satisfatório. E quando você começar a reconstruir sua verdadeira identidade, mostrar para Deus quem de fato você é, o seu coração ali, você vai ser atacado pelos outros, porque os outros têm uma percepção errônea sobre você. Então você vai ser criticado, você vai ser acusado, você vai ser apontado, vão falar de você. E se você não fortalecer a sua verdadeira identidade, você vai abandonar o processo. Seja emagrecimento, espiritualidade, qualquer coisa. Por isso que é tão importante você se fortalecer de fato com quem está no mesmo propósito seu. Está na mesma direção, no mesmo alvo. Por isso que ambientes e pessoas influenciam demasiadamente. Diz assim: seja forte e corajoso, eu não te dei espírito de medo ou covardia. Quando você começar a ativar a sua identidade verdadeira, você vai criar coragem. Por isso que é importante você andar com pessoas que têm o mesmo fim, o mesmo propósito. Você quer emagrecer? Começa a ir para a academia, andar naquele grupo ali. Andar com gente que fala de dieta. Se você continuar indo no final de semana para o mesmo barzinho, para o mesmo churrasquinho, para o mesmo grupo de amigos, você não vai sair do lugar, você vai se frustrar mais uma vez. Por isso que é tão importante você se conectar de fato com quem tem objetivos claros iguais aos seus. Senão, na primeira fala, o seu nutri não tá vendo, é só uma cervejinha, é só um churrasquinho, você vai por água abaixo, você vai fracassar mais uma vez dentro do seu emagrecimento. Você vai levar pedrada, você vai ser acusado, vão falar que você tá diferente, que você tá esquisito, que você já não é mais a mesma pessoa. Se falarem isso, acredite, você tá no caminho certo. Se não falarem nada, seus comportamentos não estão mudando e você não está alcançando o objetivo. Ser forte e corajoso significa, primeiro de tudo, tomar uma decisão firme. E uma vez você toma uma decisão, meu amigo, você matou outra alternativa. Ou você decide, nesse exato momento, ser magro e saudável, ou você decide continuar obeso e doente. É uma decisão. E você vai ser atacado. Não preocupe, isso é um fato.
E quando você tomar essa decisão, a dica é bem simples. Vá com quem sabe fazer o processo para você não desistir. Você não vai conseguir sozinho. Orientação é a coisa mais importante para te dar direcionamento, para te dar visão, para te dar método, para te dar passo a passo, para gerar e construir resultados. Então não adianta você querer simplesmente fazer sozinho. Você precisa de apoio. Senão vai chegar um momento que vai ficar tão cansativo esses ataques que você mesmo, energeticamente, você vai desistir. Não por força de vontade, mas é porque o ataque foi tão grande que você, como ser humano, você não suportou mais. E aí você vai abandonar qualquer coisa que você estiver fazendo com um propósito real. Então ande com gente que vai te fortalecer na jornada.